Olá, turma de logística, tudo bem com vocês? Beleza, espero que todos estejam bem, com saúde. E vamos aqui para a nossa aula, né? Eu dividi esse tema agora que nós vamos estudar. A gente já viu nas aulas passadas, né, a parte que envolvia o setor de compras, o departamento de compras, as atribuições de cada um, né, que nós já vimos de cada uma das funções. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte que é importante dentro da cadeia de suprimentos, né, que é um dos itens que a gente estudou lá na gestão de estoques, que é um dos itens de embalagens, né? Então, itens de embalagens, ele também faz parte de, uma, de um dos itens de estoque da empresa. E a embalagem é muito importante. Então eu separei aqui para vocês uma apresentação. Hoje nós vamos falar especificamente sobre embalagens, né? Então, qual é a finalidade, os tipos, a importância dela. Muita gente pensa que a embalagem só serve para conter o produto, e não é só isso, né? Ela tem muito mais funções do que isso aí que a gente pode prever. E então, a aula de hoje vamos falar sobre embalagens e a próxima aula nós vamos falar sobre método de endereçamento, que seria a parte do armazém do almoxarifado, onde a gente tem critérios de estocagem das mercadorias, dos produtos que ficam dentro do almoxarifado e dentro do armazém, ok? Mas a aula de hoje é sobre embalagens, tá bom? Eu espero que vocês gostem, né? Assistam a aula e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, do e-mail, que eu vou ter o maior prazer em responder. E sempre lembrando que no final de cada uma das aulas vai ter uma atividade que vocês terão que me entregar. Essa especificamente sobre embalagem vai valer meio ponto. Então é importante vocês assistirem a aula e responderem, né, a questão, porque ela vale meio ponto para ser somado na nota final de vocês. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, falando um pouquinho sobre embalagens agora, tá certo? Né? Então, a embalagem na logística. As embalagens, elas se classificam, né, de três formas. Então, nós temos a embalagem que a gente chama de categoria primária, que é aquela que está em contato com o produto, né, aquela que contém o produto, onde o produto está envolvido. A embalagem secundária, que é aquela que protege a embalagem primária, geralmente a unidade de venda no varejo, né? Então, onde a gente, por exemplo, vamos imaginar refrigerante, né? Uma garrafa lá de qualquer refrigerante. Normalmente ele está numa garrafa PET, certo? Então, essa garrafa PET seria a embalagem primária. O que seria uma embalagem secundária, né? Seria aquele pacote, né? Aquele filme stretch que envolve, né, a garrafa PET, aí eles transformam em unidades ali, normalmente de 6 garrafas, né, ou até mais. Então, a embalagem secundária é caracterizada por isso. E o que é uma embalagem terciária? A embalagem terciária ela vai facilitar a movimentação e a armazenagem e também servir como uma forma de unitização. Então, aí nós temos os pallets, né? Vocês imaginam, pegando o mesmo exemplo que eu dei para vocês da garrafa PET, do refrigerante, então ali, para a gente poder classificar, a embalagem primária seria a garrafa PET, a embalagem secundária seria aquele filme stretch, né, mais grosso, que envolve o fardo, né, que transforma as garrafas em fardo, e a embalagem terciária seria o pallet, onde aqueles fardos são colocados, e depois também estrechado, né, com aquele outro filme para poder movimentar. Então a empilhadeira vai, levanta o fardo, é muito mais simples do que você levantar na mão, tá certo? Então essa são as três formas como se classificam as embalagens: primária, secundária e terciária, ok? Bom, e qual é a função, né? Quais são as funções da embalagem, né? Então, da mesma forma que eu comecei a aula dizendo que a embalagem não é só aquela que contém o produto, ela também é uma das funções, né? Vamos dar uma olhada. Ela se divide em contenção, proteção e comunicação, né? Então, a contenção é a função de conter o produto. O grau de eficiência depende das características do produto, se é inflamável, perigosa, né? Ou, por exemplo, se é grãos, enfim.
E a contenção ela é importante porque ela vai delimitar ali aquela quantidade do produto, né, que vai caber num determinada embalagem. Então, ela vai conter o produto. A embalagem também, ela fornece a proteção para o mesmo, para o produto, ou seja, ela possibilita o manuseio até o consumo final, sem ocorrer danos aos produtos, né? Deve-se estabelecer o grau desejado de proteção, por exemplo, a choques, temperaturas, vibrações, compressão, perfuração, esmagamento. Então, uma embalagem correta, além de ela conter o produto, ela deve proteger o produto, né, contra todos esses riscos que envolvem uma movimentação do mesmo, tá certo? Choques, temperatura, você não pode, o produto às vezes ele tem que ficar no tempo, então tem que ter uma embalagem resistente para poder proteger o produto que ele está contendo, tá certo? E a terceira função da embalagem é a comunicação, né? Então, as embalagens primárias permitem levar a informação através de símbolos, cores, marcas e produtos. Nas embalagens secundárias, né, a gente pode utilizar código de barra, FRD, que é o sistema de identificação por radiofrequência, né? E facilitando o processo de movimentação, separação, estoque e transporte. Então, a comunicação, não só ela identifica o produto, né, através de cores, símbolos, a própria marca, né, então passa informações para o consumidor sobre a forma de consumo daquele produto, o prazo de validade, né, quem que fabricou, como é que ele pode ser estocado também, né? E essa comunicação é muito importante, tá certo? Porque ela também vai, juntamente com a contenção e proteção, ela vai fornecer dados ali da mercadoria, de forma que ela também pode até facilitar o seu transporte, a movimentação e a separação. Tá bem, pessoal? Então, o que a gente tem que ter em mente que as funções da embalagem, contenção, proteção e comunicação, tá certo? E aí, a gente tem que imaginar o seguinte, qual é uma visão geral das embalagens, né? Elas servem para quê? Então, além de conter o produto, né? Então, você quando cria uma embalagem, você tem que pensar também, né? Em todas essas partes aqui, ó, na armazenagem. Então, uma embalagem de um produto, ela deve facilitar a sua armazenagem, tá certo? Então, ela tem que ser uma medida padrão, ela não pode ter pontos que possam conflitar ali com outras embalagens. Então, assim, normalmente as empresas estabelecem medidas padrão, né, para que caiba num container, para que caiba num pallet, né, e assim por diante. O próprio transporte, né, se você vai levar isso por caminhão, normalmente, então a embalagem ela tem que ser pensada também para o seu transporte, né, em termos de movimentação, né, e manuseio. A visão do atacadista e varejista. Então, veja, aí nós já estamos falando, né, daquela parte onde que você tem a identificação do produto, né, para poder saber um código de barra ou um sistema RFID. Então, como é que ele vai armazenar isso? Então, você também tem que pensar nessa visão do atacadista e varejista, né? E quando eu falo também de varejista, né, atacadista é grandes volumes e varejista pequenos. A embalagem ela deve também promover o produto. E aí a outra parte que envolve a propaganda, né? Então, muitos produtos você consome, às vezes até pela própria embalagem, não é verdade? E aí busca aquele desejo, aquela necessidade do consumidor final. Então, vocês já devem ter reparado que produtos infantis normalmente são bastante coloridos, desenhos de bichinhos, de animais, né, para poder chamar a atenção do consumidor, no caso aí de uma criança, né? Então, produtos, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você tem perfumes. Às vezes o perfume, né, o frasco, a embalagem, ela chama muito mais atenção que o próprio produto. Né? Quem nunca comprou um perfume, às vezes até pela própria embalagem que achou bonita, não é verdade? Então a embalagem, juntamente com o produto, ela compõe o, o objeto final de desejo do consumidor. Né? Então isso é importante também, a gente ter essa noção sobre as embalagens, né? Que ela também promove o produto, né? Ela faz com que suas vendas aumentem, tá certo?
E quando você vai planejar a embalagem, né? Então, obviamente, aquilo que eu estava falando, você tem um produto, você tem que pôr uma embalagem nele. Então, antes de mais nada, isso vai envolver um planejamento, né? Então, buscar interação com as operações logísticas, tais como aspectos fundamentais de dimensão, tipo de material, custo, padronização das embalagens. Então, isso é importante pensando na parte operacional de movimentação e transporte e armazenagem, ok? Aspectos fundamentais para a eficiência das atividades de armazenagem, recursos existentes, equipamento, espaço e transporte, e também do modal utilizado, é aquilo que eu acabei de falar. Então, dependendo do modal que você vai utilizar, você vai idealizar uma embalagem. O equipamento que você vai movimentar aquela embalagem também, né? E o que uma falta de planejamento pode acarretar, né? Então, obviamente, vai aumentar o custo de ocupação do espaço, da cubagem do veículo. A cubagem é a ação, o espaço onde ele vai ser transportado, né, dentro do veículo. A deterioração, ele pode também causar um problema de deterioração no produto e um menor nível de serviço. Então, vocês vejam como é que é importante você ter uma embalagem eficiente dentro do processo, tá certo? E aí, a gente tem o que a gente chama de objetivos da embalagem, né? Então, quando você pensa em objetivos, a gente, primeiro, né? Então, vamos lá. Olhando pela parte mais operacional daquilo que nós vamos ter como produto, nós vamos pensar na sua logística. Então, primeiro, proteção do produto na movimentação. Então, a embalagem tem que ser resistente. Permitir fluxo de informações, ou seja, nas embalagens tem que conter todas as informações registradas de forma que você possa manuseá-la corretamente e estocá-la também, né? Então, às vezes você vai ver lá uma setinha para cima, um desenho de um guarda-chuva, né? Então, dimensões de peso ali, enfim, todas aquelas informações necessárias para você deixar o produto bem estocado. Melhor utilização dos equipamentos de movimentação, aí se fala principalmente de empilhadeiras, paleteiras, né? Eventualmente você utiliza para movimentar. A eficiência na movimentação, você tem que entender que a embalagem, você tem que fazer ela de uma forma que pode ser unitizada, ou seja, transformada em volumes menores para um volume maior, para poder movimentar, e agregar valor ao produto. Aí nós já estamos falando em termos de comercialização, ou seja, você ter um diferencial do produto que pode ser a sua própria embalagem, né? Como eu já disse para vocês. Bom, marketing, né? Então, além da logística, nós temos que pensar na parte de marketing. Então, informar sobre o produto, promover o seu uso, promover as vendas, comunicação, facilidade de uso, segurança e exposição no ponto de venda. Então, ou seja, um produto, a embalagem do produto, ela é desenvolvida, né? Ela é idealizada também pensando na sua promoção, ou seja, uma embalagem bem desenhada, bem planejada, ela facilita a venda do produto, né? Então, aí, obviamente, vai depender daquilo que você está oferecendo ao consumidor. Então, a embalagem ela pode ter um aspecto fundamental, como eu disse, no caso de perfumes, cosméticos, né? Produtos alimentícios aí destinado a algum outro público, no caso infantil ou mesmo de outras pessoas, tá certo? Você tem também hoje muito que nós temos que pensar no meio ambiente, né? Naquilo que a embalagem pode trazer de benefício para o meio ambiente ou o menor, quer dizer, o que ela vai afetar menos, né? Então, ou seja, pensando no meio ambiente, a embalagem ela tem que pensar na preservação, ou seja, no seu descarte, na sua reutilização, né? Isso é importante, pessoal, principalmente hoje, nos dias de hoje, quando você tem essa preocupação fundamental com o meio ambiente, né? E aí a gente parte para aquela área da logística, que a gente chama de logística reversa, né? Onde você pode estudar uma forma de minimizar esses descartes, ou seja, aproveitar uma embalagem, né? Preservar os recursos, matéria-prima e energia também, que você utiliza para fazer a embalagem, né? E também um menor risco de contaminação. Então, vocês vejam hoje, só para vocês terem uma ideia, eu li uma reportagem que o primeiro artefato de plástico que o homem produziu, ele ainda existe.
E isso foi, para vocês terem uma ideia, no final do século XIX, começo do século XX, já com a parte de desenvolvimento do plástico. Então, vocês vejam, praticamente aí já de 100 anos, o artefato ainda está inteiro. Por quê? O plástico na natureza, para ele se decompor, demora mais de 500 anos. Então, veja, daqui 500 anos, esse primeiro objeto plástico que nós criamos ainda vai existir, né? Então, veja o risco, ou seja, a preocupação que nós temos que ter com o meio ambiente. E hoje, praticamente, embalagem, se ela não é feita de plástico, ela é feita de um outro produto que não é amigo do meio ambiente, praticamente. Apesar que já estamos mudando um pouco a concepção nesse sentido, tá certo? Bom, aí só mesmo para a gente poder exemplificar, dando tipos de embalagem, então todo mundo sabe, né? Uma caixa de papelão, tambores, sacos, plásticos, enfim, uma infinidade de tipos de embalagem que pode ter no mercado, tá certo? Bom, quando a gente fala em embalagem, obviamente a gente tem que pensar um pouco na unitização de carga. O que que é a unitização? Qual que é o conceito, né? É a operação de união de mercadorias de peso, tamanhos e formatos distintos em cargas de volumes unitários. Então, é um agrupamento numa carga única formando um só volume. Então, você vai pegar pequenas embalagens ou embalagens diversas e unitizar num único volume. Para quê? Para que você possa movimentá-lo e estocá-lo mais facilmente. Então, esse é o conceito de unitização. E sempre quando você pensa em uma embalagem, você tem que pensar também que você vai poder utilizar a unitização desse material, desse produto, né, dessa embalagem, para você ter um ganho logístico. Ok? Quais são as vantagens, né, quando nós falamos da unitização? Você tem aí uma maior agilidade e segurança, né, na movimentação, obviamente, porque você está transportando ou movimentando um único produto, uma redução do tempo de carga e descarga, minimiza os custos de homem-hora, né, na operação, melhor controle sobre o inventário e reduz o congestionamento na origem e no destino, porque você vai ter uma quantidade, né, menor para movimentar, porque ela vai estar unitizada ali numa embalagem só, ok? Ainda, facilita o manuseio pela verificação e rapidez na estocagem, diminui o tempo de picking. O picking é a parte onde você vai separar o material, né, e já direcioná-lo para o seu transporte. Racionaliza o espaço e a melhor ocupação vertical, no caso, né? Quando você vai colocando um item sobre o outro. Aumenta a produtividade das operações, né? Através da redução de custos e diminui os danos que eventualmente podem ocorrer ao produto. Então, as vantagens da unitização são essas aí, pessoal, né? Quando a gente fala ainda, né, da embalagem, obviamente, como eu já disse lá, ela vai influenciar algumas áreas, né? Então, uma primeira área, assim, muito visada hoje em dia é o meio ambiente. Então, você tem o movimento ambientalista, né? Então, onde você zela pela reciclagem e pela reutilização de embalagem, né? Quando a gente fala, por exemplo, lata de bebidas, latinhas de refrigerante, de cerveja, né? Hoje no Brasil, praticamente quase 100% das latinhas são recicladas, né? Existem pessoas que vivem disso aí, de catar as latinhas na rua e vendê-las, né, para poder ter um sustento. Obviamente, né, a gente pensa no lixo nas ruas, as garrafas plásticas, que é um produto, né, uma embalagem um pouco mais difícil, diferente da latinha de alumínio, onde você tem um metal que você reutiliza. As garrafas plásticas, elas nem o valor agregado dela é muito baixo, né? Então tem que ter uma quantidade monstruosa de garrafas para que você possa ganhar algum dinheiro. Então, por isso que acaba acumulando, né? Então, não tem interesse em recolher isso para reciclagem. Então, você também tem um grande impacto ambiental para as indústrias, né? Além do que, quando uma indústria produz um produto e a sua embalagem lá correspondente, ela eventualmente tem até a obrigação de dar o destino final para aquela embalagem. Você tem a contaminação de solo e água, né? Que aí já é uma questão de um descarte incorreto.
Além do meio ambiente, quando a gente fala de uma área de influência, você tem aí o que a gente chama de globalização, né? Então, obviamente, o aumento pelo uso das embalagens reutilizáveis, né? A simbologia, significado de cor, nomes e números, e adequar a embalagem para refletir a cultura de cada país. Vocês se recordam nas nossas aulas de logística internacional, que eu falava lá um pouco sobre as diferenças culturais, por exemplo, de países muçulmanos, onde você não podia usar a cor verde, onde você tinha a cor branca, que era sinal de luto, e a cor preta era sinal de felicidade. Então, assim, você tem que pensar também, né? Não quando você faz uma embalagem no mercado internacional, tá certo? Obviamente você não vai vender, imagina um produto que tenha a sua logomarca. Imagina o seguinte, você tem o seu produto, sua logomarca é uma estrela de Davi, né? Que é aquela estrela de de 6 pontas. Você tem ali, esse é o símbolo dos judeus. Então, imagina, você não vai vender para um país muçulmano um produto que tem uma estrela de Davi, né? Que ali são inimigos já históricos. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Então você tem que adequar a sua embalagem para refletir a cultura de cada país, tá certo? Também pensando na parte, né, de consumo de energia, quando você faz a sua embalagem, racionalizar o seu uso, né, de energia para que não haja muito gasto. Existe um excesso de embalagem traduz em perda de energia e fonte de produção, né? Então, ou seja, dependendo do tipo de embalagem, pessoal, você consome uma energia muito grande para fabricar. O exemplo é a própria latinha de alumínio dos refrigerantes das cervejas, né? Praticamente ali o alumínio, 70% do custo de produção do alumínio é energia elétrica, porque você tem lá um processo de indução, né? Na hora que você vai extrair o alumínio do minério, que é a bauxita. Então, você gasta muita energia elétrica. Então, quando você tem a reciclagem das latinhas, né, esse custo de energia ele diminui muito, né? E além também da poluição no ar, né? Então, ou seja, você tem que pensar que quanto menos você afetar o meio ambiente, melhor. Famílias, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa área de influência de família, você também tem que pensar o seguinte: como é que está a estrutura familiar hoje, né? Então, mudança na composição familiar obrigando embalagens menores. Então, note que muitas famílias hoje têm um filho só, ou eventualmente, ou famílias que as pessoas moram sozinhas, né? Idosos que moram sozinhos, ou solteiros que moram sozinhos, ou casais que não têm filhos. Então, antigamente você comprava embalagens tamanho famílias. Hoje você vai no mercado, você compra ali eventualmente alguma embalagem que tem 2 bifes, 3 bifes. Imagina, aquilo é para uma pessoa só, certo? Então, assim, esse lado familiar, das famílias terem diminuído um pouco, né? E tem muitas pessoas que hoje vivem sozinhas, né? Também afeta. Também procura por alimentos pré-preparados, ou seja, muito em dia hoje, com o dia a dia, você não tem tempo para ficar cozinhando. Então você já chega em casa do trabalho, pega lá uma embalagem de um produto congelado, descongela e já come. Então, eventualmente, você também tem que pensar nessa parte aí da composição familiar na hora de você desenvolver as suas embalagens. Tá certo, pessoal? E também a parte de regulamentos legais. Então, ou seja, a importância da reciclagem, a importância da logística reversa, né? Então, os governos estão cada vez mais impondo restrições às empresas para que elas tenham essa responsabilidade com relação às embalagens que elas produzem também. Então, quanto mais você puder reciclar, quanto mais você puder reutilizar a sua embalagem, melhor, né? Então, vocês notem que, eventualmente, os refrigerantes já têm, antigamente eram todos de vidro, hoje está voltando, né? Então, muitas bebidas você já utiliza a embalagem, não é verdade? A própria cerveja, a garrafa de cerveja também. Então, isso é importante. Então, não é só porque as empresas são bonzinhas, eu sempre falo, não existe bonzinho no mundo corporativo, né? Então, o que eu falo assim, existe aquilo que dá dinheiro ou que você pode ganhar dinheiro, né? Os reduzir custo. Então, quando a gente fala de regulamentos legais, as empresas também têm que pensar que
que elas têm obrigação com relação a isso, mas elas também vão ter uma vantagem fazendo da forma como tem que ser feita, né? Na parte de reciclagem e logística reversa, tá certo? Só agora os slides aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, dos próximos slides que eu vou mostrar, eu vou falar o quanto representa as embalagens na composição do produto final, tá certo? Bom, e uma última área de influência da embalagem, aí nós estamos falando da própria sociedade, né? Então, nova engenharia habitacional, coleta de lixo a vácuo para a central de reciclagem. Então, ou seja, hoje já existem cidades na Europa, principalmente na Alemanha, em Holanda, Bélgica, que as próprias cidades elas já têm um sistema de coleta de lixo a vácuo. Você não leva mais o lixo para fora, existe um duto a vácuo onde você coloca o lixo, tá certo? E esse lixo ele é levado através de um sistema de vácuo já para uma central de reciclagem e tratamento. Então vocês vejam que evolução isso para um futuro, né? Então a sociedade também eu acho que isso vai ser uma tendência no futuro, cada vez mais você ter essa preocupação, tá certo? Bom, aquilo que eu falei, né? Então, aqui um exemplo que a gente tem, por exemplo, na embalagem, né? Então, pensando numa unitização da carga. Então, vocês vejam um antes e depois aí, dois exemplos, de um Omo, né, que era o sabão em pó, e de um café. Então, assim, você tinha uma embalagem ali que hoje ela já padronizou, vocês vejam, de uma forma que você consegue manusear isso de uma forma mais fácil. O próprio almofadinha de café, hoje você tem, né, um pacote a vácuo quadrado que é mais fácil de empilhar. Não é verdade? Ó, analisar a embalagem do ponto de vista industrial com ênfase na logística, a embalagem tem como principal objetivo minimizar os custos de entrega e manuseio, né? A ocupação volumétrica do CD torna-se mais eficiente quando as embalagens são densas e maximiza o seu uso. É o exemplo que eu estou dando aí, né, de sabão em pó e do café. E aí vocês, o último slide dessa nossa aula hoje, para vocês terem uma ideia, o quanto representa, né, o custo de embalagem, né, dentro do produto. Então, olha só, se a gente pegar ali, né, a água mineral, então 85% do custo da água mineral, praticamente ali é a embalagem. Então, vamos imaginar que você pague R$ 2 numa garrafinha de água, né? Só para vocês terem uma ideia ali, R$ 1,75, R$ 1,85 ali, praticamente, são o custo da embalagem, né, da própria garrafa. Ervilha ou milho em conserva, 70% do custo é a embalagem. O shampoo, 60% do que você paga no shampoo é a embalagem. O óleo de soja, 50%. Caixinha do leite longa-vida, 30%, né? Alimentos congelados, 25%. A cerveja, 20%. E brinquedos, 15%. Obviamente, quanto mais o valor agregado do produto, a embalagem vai diminuir a sua representação no seu custo final. Mas aí, para vocês terem uma ideia da importância da embalagem, então, quanto você fazer uma embalagem mais adequada, mais ótima, mais econômica, você pode ter um ganho com relação ao custo que você vai ter de fabricar essa embalagem do seu produto. Então, ou seja, você pode ter um ganho maior na sua venda. Tá certo, pessoal? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Tem uma atividade para vocês me entregarem, tá? No final, juntamente com essa aula lá no Google Classroom, vocês baixem, por favor, respondam para mim, sempre eu dou uma semana para vocês responderem, né, as atividades, mas façam a parte de vocês aí, essa aqui especificamente está valendo nota meio ponto. Tá bom, pessoal? Então tá, qualquer dúvida, entre em contato comigo, pode me chamar, que vou ter o maior prazer em atender vocês, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, até a nossa próxima aula, pessoal.